Olá, meninos do primeiro A, tudo bom? Vamos lá. Hoje eu preferi fazer uma gravação, por quê? Porque fica guardado, né? Eu vou colocar para vocês até no Classroom para deixar arquivado, porém fica no grupo também, no YouTube, né? Então, o nosso primeiro módulo aqui é conjunto, né? Noções de conjunto e operações subconjunto e conjuntar as partes de um conjunto. Então, vamos começar primeiro falando dos números naturais. Eu vou até pegar um quadro aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Os números naturais são o modelo de matemático necessário para efetuar uma contagem. Ele começa por zero e vai acrescentando sempre uma unidade, obtendo um conjunto infinito. Quer dizer, os números naturais, ele inicia com zero, né? E é algo infinito. A regra vocês já sabem como que vocês podem representar esse conjunto, né? E quando nós vamos representar os números naturais, nós colocamos o N maiúsculo. O N maiúsculo, ele simboliza os números naturais. Deixa eu pegar um quadro aqui que já vou demonstrar para vocês. Deixa eu apagar, vamos lá. Então, os números naturais, deixa eu ver se eu consigo virando aqui para vocês verem. Acho que dá. Os números naturais, então, são exatamente, eu represento ele com N, né? E começo pelo 0, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, esses são a demonstração do número natural. Peraí, deixa eu virar aqui que é melhor. Tá difícil, hein, gente? Então, esses são a forma que eu represento os números naturais, né? E quando, professora, e quando não tem o zero? Porque vocês vão observar que existe, né, alguns conjuntos sem o zero. E lá, para esse conjunto ser uma representação de número natural, o N, ele tem que ter um asterístico. Assim. Vou pegar e vou mostrar para vocês. Assim, ó. O N, ele tem que ter um asterístico alegando que é um conjunto de números naturais, porém tem ausência do zero. Se tiver a questão, né, para vocês marcar a opção verdadeira e lá tiver um N e um asterístico e iniciando sem o zero, né, ele pode sim indicar que é números naturais, né, um conjunto de números naturais, mesmo faltando o zero. Porém, tem que ter o asterístico, certo? Então, isso aí é um dos segmentos que vocês têm que entender mesmo. Aí, vamos lá também, passando para a parte de números inteiros. Podemos dizer que esse conjunto é composto pelos números naturais, né? Que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E o conjunto dos opostos dos números naturais é o zero. Então, esse conjunto ele vai ser representado assim, né? Ele vai começar com o Z. Então, o Z maiúsculo simboliza os números inteiros. Porém, qual que é a diferença desse conjunto de números inteiros? Contém o nosso negativo. Ele contém o nosso negativo. Então, todo conjunto representado por números naturais e números inteiros, que são os números negativos, né?
que tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entendeu? Esses são o conjunto de números inteiros. Professora, porém, tem um conjunto de números inteiro e não tem o 0. Começa, tem o 1, 2, 3, 4 e menos 1, menos 2, menos 3. Como que eu represento isso, professora? Tá correto? Se tiver o Z e o asterístico em cima, sim, ele está correto. Agora, se tiver apenas o Z e faltando o 0, ele não é verdadeiro, ele é falso. Então, vocês não podem esquecer isso também. Se tiver nosso asterístico em cima, ele pode ser um conjunto sem o 0. Se não tiver asterístico, ele não pode ser representado como um conjunto verdadeiro, certo? Essas são as duas diferenças. Números naturais, iniciando o N é representado, ele simboliza um conjunto, os números naturais. O Z simboliza os números inteiros. Então, essa é uma parte que vocês têm que entender, né? Esse vídeo vai ser exatamente para vocês ver ele várias vezes. Vocês têm que assistir esse vídeo várias vezes, por se não entender, porque necessitamos para fazer a nossa atividade na próxima aula. Então, novamente, o asterístico faz toda a mudança, né, do quadro aí de números naturais e números inteiros. Algo que muitos, né, se cair numa questãozinha não ia saber, né? Essa parte do asterístico. Matemática são pequenos detalhes. As expressões numéricas, esse conjunto de noções básicas, né, de operações, entra a expressão numérica. A expressão numérica nós trabalhou bastante, né? Ano retrasado, ano passado, eu sempre bato muito nessa questão de expressão numérica. Por quê? Você aprende as regras, muita regra na matemática. Então, como potência, né, fatoração, simplificação. Você usa muito a regra de sinal, que muitos têm dificuldade em regra de sinal. Então, a expressão numérica, eu considero que ela é um conjunto da matemática, porque lá você aprende começando da tabuada, até, como diz, a potência, até a potência. Então, você aprende muito mesmo nessa questão da expressão numérica. A expressão numérica, né, apresentada na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão. Todas as operações, ela acontece numa única expressão. Então, eu considero assim, ela é um conjunto, né, inteiramente interessante nessa questão. Então, para resolver a expressão numérica, utiliza alguns procedimentos, né? A expressão numérica aparece em 4 operações. Devemos resolver a multiplicação primeiro ou a divisão primeiramente e depois em ordem, né? Então, você nunca começa a resolver uma expressão numérica. Vou começar por aqui. Não. Primeiro, devemos resolver a multiplicação ou a divisão, né? Que é depois que você vai para a adição e a subtração, né? Então, e também tem a ordem do parênteses também, né? Que tem que ser resolvido primeiramente, né? Também. Então, tem toda uma regra, né? Que nós devemos manter essa regra. Igual eu falo, sempre a gente começa, vamos começar pela subtração aqui, que vai ser melhor. Não. Então, vamos resolver a multiplicação, vamos resolver a adição, vamos resolver os parênteses, depois a adição e a subtração. Certo? Eu vou passar depois umas atividades para mim ver como é que tá o conhecimento de vocês dessa expressão numérica, se eu posso pular já essa matéria, se todo mundo tiver ok. Vou passar também em questão da regra de sinal, né? Eu quero ver como é que vocês estão em regra de sinal também. Então, nós temos 2 aulas hoje, né? Temos essa aula teórica aqui, que eu, né, vou gravar um vídeo para ficar melhor, e tenho a próxima aula que vai ser a atividade. Eu já vou encaminhar uma atividade para vocês fazer para mim. Em questão do conjunto, né, do conjunto
que nós fizemos, né, os conjuntos de contido, não contido, contém e não contém. Então, eu acredito que todos aprenderam. Alguns eu já li, alguns relatórios de alguns, outros ainda não tive tempo, tá? Mas eu vou ler de todos. Porém, eu entendi que vocês entenderam, né? Que bom que vocês entenderam essa questão, qual o certo, né, do contido, né? Se o A é contido no B e se o B contém no A. Então, é muito interessante essa parte. Então, até a próxima aula. A próxima aula já vou colocar atividade para vocês, viu? Beijo, fica com Deus.